Graça e paz, queridos irmãos, boa noite, tudo bem? Que bom que você está aqui e hoje nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, porque com certeza o Senhor tem algo novo para nos ensinar, amém? Nós estamos estudando aqui a revista O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. É essa revista aqui que nós estamos estudando. Então, se você tem ela aí na sua casa, vai lá pegar rapidinho, pega um papel, pega uma caneta para você anotar aí os pontos que o Senhor vai falar com você e para depois você poder meditar sobre tudo o que foi falado. Amém? Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Vamos orar então? Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por esse tempo e pelo privilégio que nós temos, Senhor Jesus, de estar aqui aprendendo a tua palavra. Peço ao Senhor e ao Espírito Santo que venha nos ensinar nessa noite. Senhor, que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor Jesus, e falar as palavras que está no teu coração. Senhor, abençoa cada um, Senhor Jesus, que está assistindo esses ensinamentos. Senhor, que eles possam ser tocados e alcançados, Senhor Jesus, com as verdades da tua palavra. Ó Deus, e que nós possamos produzir bons frutos a partir do que aprendemos aqui. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nós vamos estudar hoje o reinado de Joás. Tá? É a nossa lição 9 e eu gostaria de ler com você agora a nossa verdade prática, que diz assim: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. E o textuário da lição de hoje encontra-se em Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4, que diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua de teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Dando uma breve introdução, né? Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar sobre Judá. Porém, não foi tão fácil assim, né? Aconteceu um levante ali e ele quase foi morto com apenas 1 ano. Né? Joás ele teve um reinado que diante de Deus foi ótimo, enquanto ele estava sendo orientado pelo sacerdote Joiada. Mas infelizmente, com a morte de Joiada, Joás começou a se desviar da lei do Senhor e o seu reinado não terminou bem. Então hoje nessa lição nós vamos aprender a ser constantes no Senhor e não deixar que as circunstâncias e até conselhos maus nos tire do alicerce que é a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra, né? E que nós possamos ser firmes, né? Pelo resto das nossas vidas, ser constantes e não deixar que por qualquer tipo de situação a nossa vida venha ter um declínio diante de Deus. O tópico 1 da lição diz assim: o livramento de Joás. Tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas de poder. Então, Israel e Judá estavam em constante disputa ali pelo poder da terra ali de Israel, né? E Acasias era rei de Judá. E por causa dessa aproximação com a casa de Israel, ele fez o que não era bom aos olhos do nosso Deus, né? E ele foi reprovado. A sua mãe chamava-se Atalia, né? E ela era neta de Acabe e Jezabel. E ela herdou toda essa perversidade de Jezabel ali da casa de Acabe. E era realmente uma mulher perversa. E quando ela soube que Acasias tinha sido morto por Jeú, ela usurpou o trono de Joás, de Acasias, né? Então ela fez ali um levante
para se tornar ali a rainha de Judá. E foi contra a casa de Acasias, matando ali todos os seus descendentes. Porém, havia um sacerdote naquela época, e o nome dele era Joiada, e a esposa dele, que o nome dela é Jeoseba, pegou Joás, que tinha apenas 1 ano de idade, e escondeu ele no templo do Senhor. E durante 6 anos ele foi ensinado na lei de Moisés, na palavra, instruído, cuidado ali por Joiada e por Jeoseba. E eu queria convidar você a ler comigo, lá no segundo livro de Reis, no capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 3, que diz assim: Quando Atália, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Joeseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, junto com sua ama, para escondê-los de Atalia. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. Então, durante esses 6 anos que ele foi cuidado ali pelo sacerdote Joiada, e instruindo da palavra do Senhor, Atalia reinava com perversidade e espalhava a idolatria, a adoração a Baal ali por Judá, né? E quando Joás completou 7 anos de idade, Joiada, aí munido de muita coragem e estratégia, armou uma forma de destituir Atalia do rei. Então ele chamou ali os seus capitães e armou ali uma forma de pegar ela e destituir. Ela foi morta, tá? E Joás então começou a reinar no lugar de Atalia. E por ser de pouca idade, né, 7 anos de idade, então Joiada era ali um corregente junto com Joás, né? Ele era orientado pelo sacerdote. Então ele começou ali o seu reinado agradando ao Senhor, porque ele foi instruído na lei do Senhor. E não há lugar melhor para a gente instruir a nossa família, os nossos filhos, senão na lei do Senhor, na palavra do Senhor, né, queridos? Porque o mundo, ele pode até tentar tirar-nos do foco, mas se o nosso coração ele estiver firme nas palavras do Senhor e nos seus ensinamentos, nós não vamos errar. Então eu queria aqui te incentivar a realmente trazer a sua família na casa do Senhor e a ensiná-la, e a ensinar os teus filhos a palavra do Senhor, para que eles não venham se desviar, né, quando forem grandes. Firmar os seus pés na rocha mesmo, que é o nosso Senhor Jesus. E começa então o reinado de Joás. No tópico 2 da nossa revista, nós vamos ler assim: o reinado de Joás e a reparação do templo do Senhor. O reinado de Joás foi um reinado muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção foi feita no templo do Senhor, por isso ele estava em condições precárias. Eu gostaria de convidar vocês, então, a ler comigo esse acontecimento no livro de 2 Reis. Nós vamos ler no capítulo 12 e a partir do versículo 1 até o 5, que diz assim: No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Bérseba. Joás fez o que o Senhor aprovava durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados e o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádivas sagradas ao templo do Senhor.
a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Então, como podemos ver aí na palavra do Senhor, a adoração a Baal foi muito incentivada nos reinados anteriores e o povo não estava priorizando a adoração ao Senhor. A adoração deles estava indo para Baal. E como estava o templo do Senhor? O templo do Senhor estava em péssimo estado, porque a prioridade do povo não era a adoração ao Senhor. E Joás, ele vê que isso estava acontecendo e ele reúne ali os sacerdotes e pede para que eles comecem a arrecadar a prata para que o templo do Senhor seja reformado, né, e fique em bom estado e a adoração ao Senhor possa voltar a acontecer. E assim os sacerdotes fizeram. E fazendo aí uma comparação com os tempos ali de Joás e a prioridade de adoração que o povo dava para Baal, a gente pode trazer também para os nossos dias de hoje, porque a palavra de Deus diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, gostaria até de ler aqui com vocês. Diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A palavra do Senhor está dizendo aqui que nós somos o santuário do Senhor. E eu gostaria de trazer essa reflexão para você. Se você quiser até anotar aí na sua revista, você vai escrever assim: em que condições está o meu santuário? Como eu tenho dado prioridade a essa área aí da minha vida, né? Será que você tem priorizado muitas outras coisas e esquecido da adoração ao Senhor, esquecido da meditação na palavra? E será que o templo do Senhor está em péssimo estado ou está em ótimas condições? A gente pode pensar, porque na época em que Joás reinava, o povo tinha se desviado assim de uma forma que a prioridade era a adoração a Baal. Que coisa terrível, né, queridos? Um povo escolhido pelo Senhor que estava priorizando a adoração a Baal. E nós somos o povo escolhido do Senhor. Então vamos priorizar o nosso Deus, vamos fazer a manutenção no nosso templo, dar tempo ao Senhor, adoração, ações de graça, leitura bíblica. Vamos deixar esse templo lindo, né, para que o Senhor possa nos visitar sempre, né, e não nas condições que estava o templo naquela época. A gente vê aqui que Joás manda recolher a prata, né, e na palavra de Deus a prata significa redenção, né, e então que a gente venha se arrepender de tudo aquilo que tem manchado o nosso templo, sujado, e recebemos aí a redenção do Senhor para construir, reformar e deixar ele bonitinho, né? Para que nós possamos adorá-lo sempre. Vale também aí, nessa parte, no tópico 2, frisar também a fidelidade dos tesoureiros, porque a palavra de Deus diz ali que eles não precisaram nem conferir o que eles estavam fazendo ali, porque eles foram fiéis. Todo o dinheiro que foi trazido ali para a reparação do templo foi conduzido ali de forma fidedigna na reparação do templo. E a fidelidade, ela é uma característica do fruto do Espírito Santo que habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito. Então, essa característica tem que estar na vida de todo cristão. Não importa a quantia que nós administramos, mas que nós sejamos fiéis em apresentar aquilo que foi proposto para a gente, né? Porque o Senhor, Ele ama a fidelidade. Já no texto que nós lemos aqui, o nosso texto áureo de hoje, ele fala sobre isso, né? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ele fala assim ainda, até no teu pescoço. Então esse exemplo, né, desses tesoureiros aí na época do rei Joás, né, que eram tão dignos de confiança que não precisavam nem conferir o que eles estavam fazendo. E o templo do Senhor foi reparado
ali de forma fidedigna. Então, que nós venhamos cuidar do nosso templo, né, queridos? Templo do Espírito, e exercer a fidelidade, né, nas nossas ações diárias. Vamos agora ao nosso terceiro tópico, que vai tratar do declínio do reinado do rei Joás, né? A revista fala aqui que quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. No segundo livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 15, fala sobre a morte do sacerdote Joiada, e fala que ele morreu já de idade avançada, 130 anos, e foi enterrado com honrarias na cidade de Davi, pelo serviço que ele prestou, né, ao Senhor, sempre fiel a ele, né? E a gente percebe aqui que quando Joiada ele morre, Joás não consegue ter firmeza nos ensinamentos que ele foi instruído, né? Ele começa a declinar, a ouvir conselhos de líderes que não serviam ao Senhor, que não honravam ao Senhor, né? Porque ele não tinha ali um caráter firmado mesmo na palavra do Senhor para resistir às pressões desse mundo, né? Então ele começou a dar ouvido a esses líderes e começou a declinar o seu reinado. No segundo livro de Reis, no capítulo 12, a partir do versículo 17, vai contar ali que o rei Azael, rei da Síria, ele tinha ali planos para atacar Jerusalém. E quando Joás ficou sabendo desses planos, ao invés de recorrer ao Senhor, ao socorro do nosso Deus, ele quis fazer na força do braço dele, né? Ele reuniu todo o tesouro sagrado do templo do Senhor, todos os objetos consagrados ao Senhor e todo o ouro, toda a prata que estava lá armazenado. E ele mandou para o rei da Síria para apaziguar, né? E com isso o rei da Síria declinou no ataque a Jerusalém. Então ele não deu valor, né, ao templo do Senhor, aos objetos consagrados. Ele não recorreu ao Senhor, que poderia certamente livrar Jerusalém do ataque desse rei, né? Porque o nosso Deus é imensamente maior do que qualquer exército. Então a gente percebe aí o declínio no coração de Joás. Joás também é advertido pelo profeta Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada. Ele é advertido das coisas erradas que ele está fazendo, da adoração aos ídolos, né, que o povo começou que eles retornaram a adorar esses ídolos, e o profeta Zacarias ali falando em nome de Deus, ele começa a denunciar o pecado, e com isso Joás ele fica irado e ele manda matar o profeta Zacarias, e o profeta Zacarias ele é apedrejado ali, né? E ele não levou em consideração que ele era filho de Joiada, aquele que orientou, que conduziu ali o reinado, que esteve com ele durante tantos anos. E ele mata o profeta Zacarias. Então é muita tristeza quando a gente vê uma pessoa que foi orientada nos caminhos do Senhor e de repente declinar porque não tem firmeza, né? A gente percebe ali uma certa apostasia. E a revista até fala aqui, né, que quando conhecemos bem o caminho do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso, o caminho da apostasia, a consequência trágica é inevitável. Conhecemos o caminho do Senhor e optamos por nos desviar dele. É terrível isso, queridos. Então, que nós possamos ter sempre uma fé firme no Senhor. E por mais que o mundo nos apresente aí vários caminhos e alternativas, nós continuamos ali, firmes no Senhor e a sua palavra, né?
que nós não venhamos a ser distraídos pelo mundo, mas sim sermos sempre regados com a palavra de Deus, para não cairmos na tentação de ceder aos caprichos aí deste mundo que Satanás nos apresenta, né? Então a gente pode ver que o final de Joás não foi um final feliz, né? Ele foi assassinado. Deus manda juízo ali para Judá, porque eles abandonaram o Senhor, e o rei da Síria invade Jerusalém. Joás é ferido e é morto pelos seus próprios servos, né? Então é muito triste isso, né? Você vê uma pessoa que começa bem e depois declina. Então eu gostaria de falar para você, para que você sempre continue firme e não abandone a palavra do Senhor, os seus ensinamentos, os seus caminhos, né? Nós falamos hoje aqui da importância de a gente ser apresentado para a palavra, conhecer o caminho do Senhor, de estar no templo do Senhor. Nós falamos hoje também da importância de cuidarmos desse santuário que habita o Espírito Santo de Deus, ter cuidado com a manutenção diária da nossa fé, na oração, na leitura da palavra. É assim que a gente faz a manutenção do nosso templo, tendo tempo com o Senhor, ouvindo o Espírito Santo nos guiar, né? E nós falamos também aqui que a gente não deve desviar daquilo que a gente aprendeu. Não importa como o mundo esteja, não importa o que as outras pessoas estão fazendo, nós devemos continuar firmes no Senhor e não declinar. Firmes no Senhor e não declinar. É isso que essa lição sobre o reinado de Joás trouxe para a minha vida e eu gostaria de passar aí para vocês. Eu quero te convidar nesse momento a orar e refletir sobre o que nós conversamos aqui. Você que anotou aí a lição, anote aí esses 3 pontos que nós falamos no final como coisas que nós devemos nos atentar, né? E medite durante a semana sobre essa palavra. Como está o teu templo? Como está o templo do Senhor? Você tem sido instruído na palavra do Senhor? Quais são as suas prioridades? Será que nas suas prioridades o Senhor está incluído? Né? Não vamos deixar o templo do Senhor em ruínas, mas vamos manter um lugar lindo, né? Para que o Senhor possa vir se encontrar conosco. Então, te convido agora a orar comigo. Vamos orar, pedir para que o Senhor venha nos revelar os pontos que nós precisamos trabalhar na nossa vida? Vamos? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por esse ensinamento. Senhor, Tu és tão sábio, Senhor. Senhor, deixou escrito aqui para nós, para que nós tivéssemos exemplos, para que a nossa fé não venha declinar, entrar em apostasia. Senhor, nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na manutenção do nosso templo. Senhor Jesus, que aqueles pecados que nós temos priorizado, Senhor Jesus, que nós possamos abandoná-los, Senhor, e nos arrepender. Pai, eu coloco diante de você diante do Senhor, todas as vidas que estão aqui, Senhor, ouvindo essa palavra, e peço ao Teu Espírito que toque profundamente no seu coração, que o Senhor venha falar com eles, lembrando, Senhor Jesus, aí no decorrer dessa semana, lembrando dessa palavra, e que eles possam se manter firmes no Senhor, não sendo como ondas levados de um lado para o outro, mas que eles sejam firmes, Senhor, na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, no princípio que o Senhor nos ensinou.
Pai, não permite que Satanás nos engane. Oh, Senhor, que caiamos em tentação. Senhor, não permita, Senhor, abre os olhos do nosso coração para enxergar, Senhor Jesus, os teus ensinamentos, Senhor. Senhor, eu oro por cada um e peço que a bênção do Senhor esteja na vida dos meus irmãos e que todos nós sejamos abençoados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Aleluia. Obrigada, Senhor. Amém. Que o Senhor tenha tocado aí a sua vida, né? Porque Ele tocou a minha aqui. E que você possa progredir cada dia mais na presença do Senhor. Eu gostaria de falar com vocês também sobre os dízimos, sobre as ofertas. Serão projetados aí na nossa transmissão as nossas contas, o nosso Pix, para que você que congrega aí conosco tenha a oportunidade de abençoar a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor e a gente possa fazer toda a manutenção necessária, né, no nosso tempo físico lá. E com certeza a palavra de Deus, ela nos garante bênçãos do céu com a nossa fidelidade aos nossos dízimos e às nossas ofertas. Eu quero te dar essa oportunidade, eu quero orar por você também, tá? Querido Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de sermos ofertantes, de trazer o nosso dízimo, Senhor, na Tua casa, conforme diz a Tua palavra. Obrigado por cada um, Senhor, que o Senhor tem levantado para o sustento aqui do nosso ministério. Que o Senhor abençoe e guarde, Senhor, os teus filhos. Senhor, que o Senhor prospere a sua vida, Senhor Jesus, que eles não tenham falta de nada. Oh, Senhor Jesus, que abra a porta de empregos para aqueles que estão necessitados. Senhor Jesus, que a bênção do Deus de Israel esteja sobre a vida de cada um. E que o Senhor repreenda o devorador na vida deles, Senhor Jesus, e que eles possam, Senhor, gozar de grande abundância, Senhor Jesus, porque eles têm servido ao Deus Altíssimo. Obrigado, Senhor, pelas suas promessas de prosperidade. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque, mesmo na dificuldade, nós podemos ter fé que o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas, nos ajudando e nos orientando. Muito obrigada, Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Que você seja muito abençoado. E nos vemos agora na sexta-feira, na nossa live de oração no Instagram, às 20h30. E domingo, para quem pode ir no nosso culto presencial, às 15h50, o nosso templo já está aberto e você pode ir com toda a sua família cultuar o Senhor no presencial, porque nós estamos seguindo todas as regras sanitárias para que você vá em segurança. E para aqueles que não podem, o nosso culto também online pelo YouTube começa às 10h da manhã. Querido, Deus abençoe vocês. E até sexta-feira. A paz do Senhor.